Olá, tudo bem? Estamos juntinhos aqui mais uma vez para dar sequência no projeto Gotas Fraternas, idealizado pelo Centro Espírita Kardecista Fraternidade Luiz Sérgio, da cidade de Vinhedo, aqui em São Paulo. E hoje eu trago para vocês uma reflexão em cima do capítulo 56 do livro Pão Nosso, que tem por título Êxitos e Insucessos. E ele começa esse capítulo com um trecho da carta de Paulo aos Filipenses, está em Filipenses 4:12, e esse trecho da carta de Paulo diz o seguinte: sei viver em penúria e sei também viver em abundância. São dois extremos, né? A penúria e a abundância. Então a gente vai refletir um pouquinho aqui sobre o que Paulo quis dizer para nós, tá certo? Lembrando sempre que Paulo de Tarso, antes da sua conversão, né, do seu autoburilamento, ele era Saulo, um doutor da lei da época, né? E era um homem muito inteligente, falava muitas línguas, abastado financeiramente, né? E ele tinha uma posição de destaque ali, de status, perante a sociedade da época. Então a gente pode dizer, a grosso modo, que ele tinha êxito, vivia em sucesso. Só que mais tarde, bem mais tarde, Saulo se torna Paulo e tem, durante a sua trajetória, a sua vida transformada, né? E essa transformação, nesse período de transformação, ele passou por muitas privações, por muita escassez de toda a ordem, né? Então ele passou fome, ele chegou a dormir em pedras, e a gente pode dizer aqui que ele viveu em insucesso, né? Em penúria. E aí a gente vai refletir um pouquinho sobre o que consideramos viver em êxitos e viver em penúria. O que significa viver em êxito para mim não necessariamente tem o mesmo significado para você, e vice-versa. E a gente tem que lembrar que a vida sempre terá seus altos e baixos, não é verdade? Então, assim, qual é o meu propósito de vida? Não só essa vida imediatista, mas a minha vida futura. Qual é o meu foco, o meu caminho que eu quero seguir ao longo dessa estrada da vida, né? Assim como Jesus já nos disse, né? Eu venci o mundo, e ele não disse eu venci no mundo. São coisas distintas. Então, Paulo nos convida ao alerta da necessidade do equilíbrio dessa balança. E a gente vai ler aqui o texto do capítulo 56. Êxitos e insucessos. Em cada comunidade social, existem numerosas pessoas demasiadamente preocupadas quanto aos sucessos particularistas, afirmando-se ansiosas pelo ensejo de evidências. São justamente as que menos se fixam nas posições de destaque, quando convidadas aos postos mais altos do mundo, estragando desastradamente as oportunidades de elevação que a vida lhe confere. Quase sempre, os que aprenderam a suportar a pobreza é que sabem administrar com mais propriedade os recursos materiais. Por essa razão, um tesouro amontoado para quem não trabalhou em sua posse é por vezes causa de crime, perturbação e separatismo. Pais trabalhadores e honestos formarão nos seus filhos a mentalidade do esforço próprio e da cooperação afetiva, ao passo que os progenitores egoístas e descuidados favorecerão nos descendentes a inutilidade e a preguiça. Paulo de Tarso, na lição à Igreja de Filipos, refere-se ao precioso imperativo do caminho no que se reporta ao equilíbrio, demonstrando a necessidade do discípulo quanto à valorização da pobreza e da fortuna, da escassez e da abundância. O êxito e o insucesso são duas taças guardando elementos diversos que, contudo, se adaptam às mesmas finalidades sublimes. A ignorância humana, contudo, encontra no primeiro, ou seja, no êxito, o licor da embriaguez, e no segundo, a escassez, né, identifica o fel do desespero. Nisto reside o erro profundo, porque o sábio extrairá da alegria e da dor, da fartura ou da escassez, o conteúdo divino. Então, por vezes estaremos em situações opostas, ora em êxito, né, em abundância, ora em escassez, o insucesso aqui do texto.
Mas se mantivermos o foco, né, as nossas bases ali fincadas no ensinamento do Mestre Jesus, independente de cada situação dessas, estaremos numa condição de plenitude, porque conseguiremos com certeza extrair as melhores lições de cada situação dessas, né? Lembramos porque temos fé, temos confiança nessas bases do Mestre, não é verdade? Então, tanto o sucesso como o insucesso, o êxito e o insucesso têm os mesmos objetivos. Quais são eles? O aprendizado e a convicção no bem. Então, vale lembrar que nós, seres humanos, né, quando estamos naquela situação de êxito, de sucesso, estamos saboreando aquele momento em qualquer área da nossa vida, seja ela financeira, profissional, amorosa, pessoal, familiar, não importa. Estaremos felizes, contentes, o céu é azul, né? Estamos naquela alegria desenfreada. Bastou virar a chave, o outro lado da moeda, como que ficamos? A situação muda, a vida ali convida a viver numa fase um pouco mais complexa e o que a gente faz? Nos tornamos tristes, amargos, reclamões, né? Muitas vezes caímos ali em depressão e ficamos desesperados. E como diz o texto do capítulo 56, esse é o nosso grande erro. Então precisamos aproveitar muito bem cada oportunidade dessa balança, né? E aí o texto também diz: quando você está numa posição de status, de destaque ali no topo, o que a vida está te convidando, né? Por que você está naquela situação de mais evidência? Para que você coloque o bem, a caridade, o amor a serviço do próximo mais próximo, do seu irmão fraterno. Não só o egoísmo, o para si. Né? Olhar para o lado, olhar para o degrau de baixo, onde você pode estender a mão e ajudar o outro, em qualquer situação, na verdade. Mas aqui ele coloca numa posição de destaque, porque muitas vezes queremos almejar o topo de alguma área da nossa vida e esquecemos, na verdade, qual é o propósito divino de estarmos naquela situação, né? Então, desejamos sim muito mais além do que realmente necessitamos. E isso fica de alerta para todos nós, né? E que quando a gente não alcança, ficamos naquela situação de insucesso, tristes e deprimidos, né? E vale lembrar sempre que o meio onde nos encontramos é justamente a ferramenta ideal para a nossa evolução. Entender e aceitar com o coração os processos divinos de que nada acontece por acaso e que estamos exatamente no lugar e na condição que devemos estar é uma lição preciosa. Viemos ao mundo não só para os objetivos particulares, e sim também para os coletivos compartilhados do bem comum. E aos pais, sim, cabem a tarefa ali de ensinarem seus filhos a importância que o dinheiro tem. Não só essa luta desenfreada materialista que vivemos, né? Esse consumismo, essa cobiça, mas sim o esforço laborioso do trabalho diário, que vai nos fornecer o recurso material suficiente para a gente sobreviver, né? E não aquela ganância que vemos muito por aí. Por isso que muitos daqueles que já passaram pela situação de penúria, de escassez, de grandes dificuldades, são aqueles que dão mais valor aos recursos materiais e sabem administrá-los melhor. E, por vezes, têm um olhar mais amoroso para aquele que se encontra ao seu lado. Então, não precisamos ter muitas coisas para sermos verdadeiramente felizes. É só abaixar um pouquinho a régua da nossa ambição e notar as belezas que há ao nosso redor. Então, não deposite a minha felicidade no ter, não é verdade? Vamos construir o ser que há em nós. E eu quero terminar essa reflexão com uma questão do Livro dos Espíritos, a questão 922, que diz o seguinte: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui às vezes a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? E a resposta, inteligentíssima como sempre: com relação à vida material, a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro.
Então, pessoal, que possamos ser mais e ter o essencial. Obrigada pela companhia novamente, valeu e até mais!